Você já se perguntou alguma vez o que vai acontecer se nós temos de um lado uma força imparável e essa força imparável encontra um objeto que é imovível? Se uma lança, que é a lança mais poderosa do mundo, capaz de perfurar qualquer coisa, encontra o escudo, que é capaz de defender qualquer ataque? Pois se você já perguntou isso, aqui terá a sua resposta no formato de uma partida de xadrez belíssima. Nós temos ele, o atacante mais persistente do xadrez, o jogador que está disposto a jogar uma partida como essa de 133 lances, tentando buscar alguma brecha numa posição que teoricamente deveria empatar contra Anish Giri, que é um nome que faz até mesmo Magnus Carlsen tremer, o rei da defesa, o rei dos empates. É isso, pessoal. Vamos à partida de hoje, que é uma partida linda, belíssima. Principalmente o final de jogo. É muito recurso defensivo. Então, vamos lá. Temos cavalo em C3, peão em D5, peão em D4. Então, muito rapidamente isso vira uma posição que o Magnus joga bastante. Cavalo em F6 e bispo em F4. É a de Obava London. A ideia da de Obava London é pressionar o ponto C7. Com ideias de cavalo em B5, o Anish joga C5, né, e nessa posição cavalo em B5 não é possível por conta do dama cheque, e não, esse não é um peão de graça, se você toma o peão de C, o peão avança e você não tem uma boa casa para colocar o seu cavalo. Então depois, por exemplo, de cavalo na casa de B1, o jogador de pretas pode jogar peão na casa de E5, apoiando o seu centro, e se bispo por E5, as pretas têm uma posição bem melhor, né? Elas gambitam esse peão para tirar o cavalo com tempo, bispo toma cavalo, a gente toma de dama, e é uma posição muito dominante, porque pretas têm controle central, pretas têm desenvolvimento, vão tomar na casa de C5, então é uma posição que se conhece, sabe que isso aqui é muito superior para o jogador de pretas, portanto o Magnus não toma o peão. O que o Magnus faz é peão em E3 apoiando seu peão, temos C por D4, E por D4 e A6 lidando de uma vez com ideias de cavalo em B5 no futuro, e o Anish Giri, e o Magnus Carlsen joga bispo na casa de D3, simplesmente desenvolvendo. Anish joga cavalo em C6, cavalo em E2 aqui por parte do Magnus, reposicionando o cavalo para G3, tirando ele da frente do peão de C para poder jogar C3, bispo em G4, C3 e E6. Então, os dois jogadores só desenvolvendo normal. Vem dama em D2 saindo da cravada, e o Anish Giri decide que nessa posição talvez seja melhor se livrar desse bispo aqui que dá um poder de ataque muito grande para o Magnus. Então ele joga bispo em H5, visando reposicionar a peça para a casa de G6. A ideia sendo, né, vamos tirar esse bispo perigoso do tabuleiro, porque o meu bispo é um bispo mau, né, ele é da mesma cor dos peões. E as pretas normalmente querem trocar peças numa posição como essa. Temos cavalo em G3, com tempo no bispo, bispo em G6, bispo toma e o Anish toma na direção do centro do tabuleiro, liberando a movimentação da sua torre e também, né, na verdade, com algumas ideias de trocar mais peças com cavalo em H5 no futuro. Vem cavalo em F3, bispo D6, oferecendo a troca de peças, então dá pra ver que o Anish tá muito agressivamente querendo trocar e levar pro final. Magnus joga H3 e o Anish continua forçando, cavalo em H5, né, forçando, agora sim vai sair bastante material do tabuleiro. Temos cavalo toma cavalo, torre toma bispo toma, dama toma o roque, e nessa posição o Anish Giri joga não o roque longo, que permitiria um ataque do Magnus, mas sim peão na casa de F6 para esconder o rei na casa de F7 mesmo. O Magnus até tenta gerar jogo, dobrando aqui na coluna E para pressionar o peão da casa de E6. No entanto, o Anish Giri rapidamente consegue se livrar da sua fraqueza jogando peão na casa de E5. E a ideia seria, né, você assumir um peão isolado, mas como veremos aqui nos próximos lances, né, se você tem uma única fraqueza no xadrez, numa posição onde tem pouco material no tabuleiro, é muito difícil de explorar. Então, G4, joga o Magnus chutando a torre primeiro, torre em H8 ele toma em E5, claro que o Anish toma de cavalo, nessa posição para não desestruturar completamente a sua posição, né, se você toma de peão aqui, a posição tá horrorosa com esses peões por aqui, então já tá completamente perdido, as pretas tomam de cavalo, e nessa posição o Magnus começa a pressionar, dama em E2, temos a troca de cavalos na casa de F3, a troca de torres na casa de E3, e aqui é aquele tipo de situação onde pretas têm um peão isolado. No entanto, como ele é a única fraqueza da posição, é realmente muito difícil do jogador de brancas gerar qualquer jogo nessa situação. Porque você pode, claro, atacar esse peão duas vezes, no entanto, você só pode atacar ele duas vezes. Não tem como atacar uma terceira vez, né? O seu rei não vai conseguir chegar perto sem se expor o suficiente para levar checkmate. E se você só consegue atacar duas vezes, o Anish consegue defender ele duas vezes. Então, o princípio das duas fraquezas no xadrez, com uma única fraqueza, é impossível fazer progresso. Brancas jogam aqui o bloqueio do peão e depois jogam o lance dama na casa de D1 com a ideia de jogar peão em A4. Eu tô passando mais rapidamente nos lances, né, porque
Apesar de ter alguma manobrinha ou outra interessante, tipo aqui, ó, o torre em E8, que pendura o peão, mas não pendura, porque se você tomar, você crava a própria torre. Mas eu tô passando rapidamente, que é uma partida muito, muito comprida, e esses lances são pequenas manobras que realmente não impactam muitas coisas. Um jogador ameaça um peão, o outro vai lá e defende, e fica nessa por muito tempo. Mas o Magnus joga dama D1 para jogar A4, vem dama em E6, A4, e agora ele consegue isolar um segundo peão aqui do Anish Giri, e com o princípio das duas fraquezas, o Magnus é o tipo de jogador que vai jogar isso daqui até a exaustão, até o momento onde você vai pendurar o peão. Ele vai continuar jogando, pressionando, gerando tática, tentando fazer alguma coisa até em algum momento você ceder. E a partida segue por muitos lances nessa, até que algo de realmente significativo aconteça. E eu vou chegar nessa posição, né? Logo a gente chega lá, para você ver que final fantástico que nós temos depois da troca de damas, né? A ideia geral é, nós chegamos aqui na seguinte posição. O Magnus joga rei na casa de H2, o Anish joga dama em E5 e nessa posição o Anish Giri consegue forçar uma troca de damas contra o Magnus Carlsen, porque ele tá ameaçando o avanço com cheque, que seria problemático de N maneiras. Não é bem que tá forçando, né? Mas é incômodo e é melhor pro Magnus trocar as damas. Depois dessa troca de damas, nós vamos para esse final de torres, que com toda certeza é um final que favorece o Magnus Carlsen por conta desses peões isolados. O que acontece, no entanto, é rei em G2 por parte do Magnus, e o Anish Giri joga um lance muito corajoso. Ele infiltra com a sua torre ameaçando o peão de B, e na verdade ele deixa cair o peão de D. A ideia sendo, se você tomar de imediato, eu vou tomar o peão de B, e nós vamos trocando peões para um final onde é muito fácil para um grande mestre segurar. O Magnus, no entanto, vai conseguir ganhar um peão nessa sequência. Ele joga peão em B3, o Anish joga torre B2 e agora o Magnus joga peão na casa de B4. E dessa maneira você não tem mais como defender o peão de D. E a sua melhor escolha é ir atrás do peão de C. Torre C2, torre por D5, torre por C3 e torre por B5. O Magnus fez de novo. De novo o Magnus fez. Ele conseguiu vencer um peão, ficou com o peão de B passado, né? Livre para se movimentar contra um jogador fortíssimo. Ele conseguiu mais uma vez vencer um final que teoricamente era para ser empatado. Será? Será que ele venceu mesmo? Vamos agora aos recursos defensivos fantásticos que a gente tem nessa posição. O Anish joga a torre B3, posiciona a torre atrás do peão. Vem torre B8 e o Magnus vai avançar. E quando o peão estiver na sétima, eu quero ver o que você vai fazer. O Anish joga rei G6, peão avança, rei F5, peão avança, rei G6, peão avança. E nessa posição, o peão está na sétima, pronto para promover. No entanto, o jogador de pretas possui um recurso defensivo. Pause o vídeo e veja se você encontra o único lance nessa posição que empata para o jogador de pretas. Na verdade, não é um único lance, tem dois. Tem dois únicos lances que empatam nessa posição. Esse final, meus amigos, é o que nós chamamos de final de torre passiva contra torre ativa. Como o Anish Giri tem sua torre do lado correto do peão, esse daqui é o princípio do Tahashi, né? O Tahashi, ele falava, se você colocar sua torre por trás do peão, quer você seja o atacante, quer você seja o defensor, a cada lance que o peão faz, a sua torre fica mais forte e a torre do adversário fica mais fraca. O jogador de pretas consegue empatar a partida se e somente se ele coloca o rei na casa de G7 ou na casa de H7. Qual que seria a ideia? Se por um acaso você pensou, rei em F7 segura, cara, rei em F7 você ir atrás do peão é o maior erro que você pode fazer, porque Magnus Carlsen nessa posição poderia jogar o muito simples, torre na casa de H8, vencendo o jogo. Ponto é, se torre por B7 vai vir o lance torre na casa de H7, o espeto ganhando a torre, e se por um acaso nessa posição, né, depois do torre na casa de H8 você não tome a torre, ele vai promover e não tem muito o que você fazer. Agora, com o rei na casa de G7, o jogador de brancas não tem nenhum lance de torre que ele possa jogar que seja cheque, porque o rei está na sétima, e ele não tem torre na coluna H com o truque do espeto, porque o rei está na casa de G7, né? Então, o truque para você empatar essa posição estando de pretas é você deixar tudo como está e ficar jogando rei H7, rei G7, rei H7, rei G7. Ah, mas o Magnus vai deixar barato? Claro que não, ele vai tentar ativar o rei, ele vai tentar ir atrás desses peões, ele vai tentar proteger o peão de B. Então vamos ver no que isso dá. Rei F1, torre B2, rei E1, torre H7, rei D1, rei G7, rei C1, encostou na torre. E aí? A torre, obviamente, tem que ficar por trás do peão de B. Então, torre em B6 por parte do Anish Giri. E agora o rei do Magnus está pronto para se movimentar, ir na direção do centro do tabuleiro. Ele começa a caminhar no centro, certo?
E nessa posição, o Magnus decide por rei em E4. Mas o que acontece se o Magnus defende o peão de B? Se em qualquer momento o rei encosta no peão, por um segundo que seja, ele já gera uma ameaça brutal. A ameaça é tirar a torre da frente do peão e vencer o jogo. Então vamos dizer que você joga um lance passivo, as brancas estão vencendo aqui na posição, porque podem jogar torre em qualquer coluna, tanto faz. E agora quando você jogar o seu torre cheque, o rei do adversário vai se posicionar para frente do peão, e esse, acredite ou não, um final completamente ganho para o jogador de brancas, se você estuda as ideias de final de Lucena, por exemplo. Tudo que as brancas precisam fazer é cobrir uma das colunas com a torre, tirar o rei, promover o peão, e não tem nada que você possa fazer a respeito. Então, o rei encostou no peão, a ideia é você imediatamente, né, quando o rei encosta no peão, precisa jogar a torre cheque, para que o rei saia de perto do peão. Daí você joga a torre B1, se o rei encosta no peão, torre cheque, o rei tá encostando no peão, torre cheque, o rei tá encostando no peão, torre cheque, e assim vai. No momento que o rei sai aqui da frente do peão, você pode jogar qualquer lance aleatório de torre na coluna B e você segura a posição. Não foi isso que o Magnus tentou, mas vale a pena um momento instrutivo aí pra você, né? Em E4, o Magnus vai atrás do peão de G. E aí? Não vai fazer nada, né? Porque no momento que você toca o peão de G, torre B5, em G4, em H7, não tem nada pra você fazer. Magnus Carlsen conhece muito bem esse final. Ele sabe que aqui tá empatado, ele sabe que não tem nada para as brancas, exceto que ele vai tentar gerar um recurso. O que ele vai fazer? Ele pode abandonar o peão de B, em detrimento, né, de abandonar esse peão, os peões da posição do jogador de pretas cairão. Então, F3, o Magnus começa a avançar. Em G7, em H5, em H7 e torre em F8. Magnus Carlsen abandona o peão da casa de B7, você é obrigado a tomar, mas ele ganha 2 peões aqui na posição. E de repente, torre por B7, rei por G5, rei em G7, torre por F4, você, de pretas, tem uma posição com 2 peões a menos. Acontece que essa é uma posição completamente empatada. A teoria disso daqui já foi estudada muitas vezes, né? Mais especificamente, um jogador chamado Smyslov, certo? Depois de empatar a partida com Grigorich, jogadores fortíssimos por sinal, fez um estudo de todos os finais onde você tem torre, rei e 2 peões contra rei e torre. E especificamente ele deixa muito claro que os finais onde os peões ainda não passaram ou não chegaram na quinta fileira antes do rei conseguir montar um bloqueio, são finais que as pretas conseguem montar um tipo de posição onde elas vão sempre empatar, certo? O que vai acontecer aqui? O jogador de preto joga torre B5 cheque, temos torre em F5 e a torre vai lá para trás para dar os cheques, né? Qual seria a teoria aqui para você empatar essa posição? A teoria seria a sua torre ficar dando o máximo de cheque possível, mas a princípio o que você não pode deixar acontecer é os peões do jogador de branca chegarem na quinta fileira, porque se ele for avançando demais os seus peões e eventualmente chegar numa posição como essa, onde brancas conseguem cortar o rei do adversário na oitava, as brancas sempre vão vencer. Por mais que pretas tenham 1 milhão de cheques aqui, essa é uma posição onde brancas sempre vão vencer. Ainda existem também algumas situações onde brancas abandonam o peão de H para poder passar o peão de F numa situação vantajosa, e a gente vai ver. Mas enfim, torre em A5, torre G1, rei F4, torre H1, e aqui o problema é esse. Você nunca consegue avançar o peão sem perder ele. E você nunca consegue defender o peão, de alguma maneira, sem... Por exemplo, aqui o Magnus joga os truques dele, né? Ah, pendurou o peão. Vai nessa que pendurou o peão. Mas a ideia geral é... Você nunca consegue avançar o peão sem perder ele de alguma maneira. E o Anishigiri heroicamente defende essa posição por mais de 40 lances. O Magnus até consegue avançar os peões para a quarta, mas ele não consegue avançar os peões para a quinta fileira em uma situação onde ele não conseguiria, onde ele não perderia alguns dos peões, né? Então aqui ele avança o peão para a quinta fileira, a torre passa por trás, nós temos depois o lance torre em A1, e nessa posição, torre G6, rei H7, torre em E6, em G7, torre G6, rei H7, rei F6 e torre na casa de A6 cheque, certo? Temos aqui uma posição empatada. Qual seria a teoria para você empatar essa posição? Você sendo Anishigiri, você joga a torre na casa de H1 e o peão de H ou será perdido ou o jogador de brancas terá que fazer um retrocesso jogando rei em G5. Que é um retrocesso na posição, te permite um cheque, te permite repetição de lances e o jogador de brancas não consegue avançar com o rei. O que o Anishigiri jogou? Torre em A6 cheque. E aqui, pause o vídeo e vença o jogo para Magnus Carlsen. Magnus deixa passar a ideia vencedora. Depois de rei na casa de G5, torre em A1, F5 consegue os seus peões na quinta fileira. No entanto, não era essa a ideia. A ideia vencedora para o Magnus aqui teria sido abandonar o peão de H.
para tentar gerar um final vencedor com o peão de F. Ele deveria ter tirado a torre daqui, certo? Para quê? Para poder bloquear cheques futuros pela quinta, né? A ideia seria, se um torre em A5 cheque, você bloqueia com F5, e depois você caminha o rei e você bloqueia cheques na sexta, perdão, não é cheques na quinta. E se a torre vai dando cheques por trás, né? Se a torre vai dando cheques por trás aqui, então vamos dizer, torre em E6, torre em D6, qualquer lança assim, o rei vai para casa de F6, abandonando o peão de H. Se torre vai pegar o peão de H, você não tá nem aí. Torre em E7, rei H8, você avança o peão, deixa o peão de H cair, porque nessa posição você tem aqui uma ameaça de mate, uma ameaça em cima da torre. O peão tá avançando rápido demais e o Magnus venceria, né? Claro, o Anish poderia resistir por mais uns lances, mas o Magnus teria uma vitória. Justo ele, o jogador que faz isso com todo mundo, não pode pro rei do empate. Porque o Magnus avança o peão para casa de F5 e mais uma vez a posição está empatada. Porque pretas tiveram tempo o suficiente para montar o seu sistema defensivo. Ah, mas os peões estão na quinta. Não importa mais. Torre G1, rei em F6, torre em A1. E nessa posição é impossível que você não perca os peões. Mesmo que você consiga defender o seu peão de H, aqui o Magnus abandona o peão de H, mas mesmo que você abandone o peão para tentar fazer progresso com o peão de F, você não consegue fazê-lo de maneira rápida o suficiente. Aqui foi mais uma chance perdida. Ele podia ter jogado o rei em F7, abandonando o peão, para mais uma vez, né, promover o peão de F. Mas aqui, com pouco tempo no relógio, é uma posição completamente difícil. Não vale a pena fazer uma análise tão detalhada assim, porque é um final tão complicado que até mesmo grandes mestres deixam passar coisas de vez em quando. Mas a Nishigiri é o único jogador que consegue empatar um final empatado com o Magnus Carlsen. E nós temos, depois do torre na casa de A7, o abandono, na verdade, uma proposta de empate que é aceita pelo Magnus Carlsen, porque é impossível você defender o peão de H sem repetir lances. A ideia seria, se o rei vai para G6, torre em A6 cheque. Se o rei vai para F7 para sair dos cheques, cai o peão de H e obviamente vai empatar. Se o rei defende o peão, a gente tem cheques infinitos em A7, em A6 e por consequência Magnus Carlsen empata a partida com 2 peões a mais. Só há um jogador no planeta Terra que é capaz de empatar essa partida e o nome dele é Anish Giri, o rei do empate. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se deixou o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.